Olá, essa é mais uma resenha do podcast Bom Senso Brasil, construindo e discutindo hoje o Brasil de amanhã. Se inscreva no nosso canal, que está aqui a tarjeta, né? Participe, compartilhe, toque o sininho, palpite e esteja conosco. Vamos nós para mais uma resenha. E eu quero começar essa resenha hoje com uma notícia que eu ouvi assim meio de passagem, achei curiosa e até, por que não dizer, engraçada, né? Imagine vocês, foi noticiado, que o Papa Leão XIV ligou para uma loja em Nova York e a pessoa que atendeu, quando ouviu que se tratava do Papa, desligou o telefone na cara dele, porque não acreditava que um Papa pudesse ligar. Eu acho pouco provável que um Papa ligue para uma loja para fazer compra. A pessoa, o cara tá de brincadeira. Para fazer compra, mas se aconteceu, não deixa de ser inusitado, né? Quer dizer, vai ser a primeira vez que um Papa faz lembrar uma história que eu ouvi lógico que não é verdadeira. Consta que o Papa um dia saiu do Vaticano lá e quis dar um rolê de carro. E pegou o carro, pegou uma estrada lá, uma autoestrada lá da Itália, coisa parecida, e desenvolveu uma velocidade um pouco acima da média. Não estava acostumado, né? O carro bom, aquela coisa toda, e foi sozinho. Pediu para o motorista ficar no banco de trás, né? Aí foi parado por um guarda. Quando o guarda para, isso é só para quebrar o gelo, gente. Quando o guarda para, se depara assim com ele, dá um susto, falou, vou ligar pro meu chefe, né? Falei, chefe, eu tô aqui na autoestrada tal, aconteceu um negócio assim, parei aqui e tem uma figura aí que eu acho que eu não sei como é que eu devo me comportar. E deu, o chefe responde, pelo amor de Deus, hein? Não me vá aprontar com o prefeito aí da cidade, que o prefeito é meu amigo, não sei o quê, se for ele libera. Que prefeito? O senhor nem faz ideia. Ué, o governador veio pra cá e não avisou? Você é governador, o senhor tá por fora. O presidente está aqui? Olha, o senhor não vai acertar, só vou dar uma dica para o senhor. O motorista dele é o Papa. Bom, se o Papa dirigiu numa autoestrada e quase foi multado, não é de todo improvável que ele possa ter ligado, que o atual Papa, né, Leão XIV, possa ter ligado para uma loja, se identificado como tal e... Lembrando que ele é americano, né? É americano, exatamente. Ele é americano, ele foi ligar lá na terra dele. E levou uma... Bateu na cara dele. Bateu na cara dele. Mas vamos lá para a agenda da semana. Não é que o escândalo Master chegou finalmente... Finalmente não, né? Tem muita coisa ainda. Tem muita coisa ainda. Mas chegou no senador Ciro Nogueira, um dos nomes de proa da corrente direita, muito próximo, não por acaso, do ex-presidente. E aqui não se está falando mal, está se constatando. É fato, todo mundo sabe, é público notório, né? E aí, Luiz, o que isso quer dizer? Interessante. Por quê? Vamos pensando em estratégia. Estava pensando aqui em estratégia. Teve o problema lá do Messias, né? O Alcolumbre, não só o Alcolumbre, o grupo de senadores, né? Não aceitaram o Messias. E todo mundo sabe, tá? E quem não sabe vai ficar sabendo agora. O Messias não foi conduzido aí como ministro do STF, não é por conta do Lula, que eles queriam dar um recado. Não, é porque o Messias tem uma relação muito grande com o André Mendonça, que também foi indicado pelo Bolsonaro. Mas o André Mendonça tem feito o trabalho dele. E o Messias tem uma ligação muito grande. Então o que se coloca aí é que a preocupação era de ter mais um na mesma linha de investigação e de derrubar alguns esquemas que estavam aí. Então essa foi uma grande... Tanto que se coloca também que diz que houve uma tríade aí, tá? Diz que participou o Pacheco, participou o Alcolumbre, tiveram reuniões do Pacheco ao Alcolumbre, isso está em toda a imprensa, e até mesmo do Alexandre de Moraes. Tá? Que nega veementemente participação, mas isso existe, isso está na imprensa, tá? Então, se é certo, errado, tá, mas tá. Nós não estamos inventando, estamos passando o que a imprensa inteira sabe, tá? E ficou
vamos colocar assim em linguajar, né, para a população, ficou aquele tapa na cara para o Lula. Né, Chamou trocado, né? Aí vai o Lula, não, vou para os Estados Unidos agora, né? Inclusive levou também o presidente, o diretor da Polícia Federal, tá bem longe, e a operação aqui pega o Ciro Nogueira. Ele pegou assim, a Polícia Federal colocando a delação do Vorcaro da mesada, né, de 300, vai ficar 300 ou vai a 500k? Meu, que mesada, hein? Que mesada. É uma reedição ampliada, né? Melhorada e ampliada do mensalão. Chegou o mensalão da direita, né? E agora, o Alcolumbre está querendo conversar com o Lula. Para quem sabe, será que tem jeito de indicar mais algum outro ministro, né? Ou então, vamos conversar porque a batata está assando. Eu tenho meus pensamentos aqui. Mesmo porque também se colocou que uma das questões que o André Mendonça, às vezes confundo Lula, Bolsonaro, que o André Mendonça colocou que não ia aceitar a delação do Vorcaro, tá? Que ela tava tipo assim, meio capenga, que ela falou, não, mas e o problema do Amapá, se eu não me engano, acho que é o problema do Amapá, do fundo de pensão lá, que envolve, não, eu quero saber isso aqui também, que foi colocado isso, eu quero saber isso aqui. E ele colocou isso aí foi também, tá na imprensa, e de repente cai daí um quer conversar, teremos muita coisa nos próximos capítulos, mas eu acho que a batata tá assando para todo mundo. A gente falou, mas não falou. Afinal, qual que é exatamente a implicação do Ciro Nogueira no escândalo? Como é que é o esquema? O que ele recebia? Troco de quê? Por quê? Com que propósito? Ele, segundo a delação, segundo o que está se colocando, ele fazia gestões. Ele, como um senador, tem um grande trâmite, né? Não tem como. Então, ele era como assim, um defensor das operações do Master. Ele poderia ser aí também aquela pessoa assim de retaguarda. Porque lembre, José Antônio, lembre das nossas conversas aqui. Onde foram os grandes golpes do Master? Não foi no Bradesco, não foi no Itaú. O coitado do Bradesco e Itaú pagaram a conta com o fundo garantidor de crédito. Foi mesmo. Mas até quando veio aí o nosso especialista aí da OAB, ele pegou e falou que, a ordem dos investidores, né, que gerenciam carteiras não aplica aqui não, isso antes, aqui vai dar furada. Os bancos, os grandes, já sabiam que aquilo ia dar furada, tá? O grande golpe aconteceu o quê? Prefeituras, fundos de pensão de funcionários públicos. E aí, um senador tem muita influência. Então, gente, ninguém recebe 300 ou 500k, para quem não sabe, o K é R$1.000, né? Uma mesada para ficar só falando joinha. Ele deve ter feito muita coisa. E tem áudio, tem gravação, tem muita coisa. Tem viagens de jatinho não para paraísos fiscais, os paraísos turísticos, né, onde eles foram fazer, ele, esposa, ou seja, é a farra do boi, né, mais uma vez que vai acontecer. E é a ponta do iceberg ainda, né? E assim, a ponta, e eu tô acreditando, tá? Eu tô acreditando no André Mendonça, eu tô acreditando na Polícia Federal, olha, nós estamos em um momento crítico no país, tá? Porque na minha opinião, se mudou um preceito que vinha aí mais de 130 anos de não se indicar ou não se passar aí o nome de um indicado do presidente, eu falei, não foi por questões políticas, não, foi questões de sobrevivência. Então nós estamos vivendo aí um momento complicado no país que tem muita gente graúda envolvida em todos os lados. Então é uma situação difícil até para quem está investigando, que são muitos interesses. Tem muita gente querendo jogar essa sujeira que não é pequena para debaixo do tapete. Só que vai ter que ser 10 tapetes para cobrir tanta sujeira. Mas eu estou acreditando no STF, no André Mendonça, estou acreditando na Polícia Federal. Eu acho que
vai se chegar a um fim, sim, e muita coisa vai aparecer. É verdade. Vamos colocar. Enquanto isso, o presidente já voltou? Continua lá? Não sei, não porque chegou ainda, não. ele viajou para os Estados Unidos e, segundo se noticia, teve Mas uma. com certeza, quando sair esse aqui, ele vai ter voltado. Ah, tá, é verdade. Assim que. Ah, agora posso voltar? Posso voltar. E segundo se noticia ou se classifica, ele teve uma agenda amistosa. Amistosa. Amistosa com o presidente. O que discutiram? O que saiu de concreto lá? Interessante, o Lula foi inteligente, né? Não estou fazendo apologia, estou falando o que aconteceu, tá? Existe e o Trump concordou também que, como eu falei, foi inteligente, que partiu do Brasil, né? Acho que o Trump falou, opa, beleza, vamos fazer nesse formato, que existe um protocolo, né? Antes da reunião, se faz uma conversa com a imprensa primeiro, depois faz-se a reunião e depois uma segunda conversa com a imprensa. Então o Lula pediu para quê? Para sair desse protocolo da primeira reunião e já ir direto e conversar com a imprensa depois. Por que isso? Porque o pessoal ali da imprensa, ele não está preocupado com o Brasil, sabe? Qual que é o que está batendo a imprensa americana? Ela está preocupada com o Brasil, está preocupado com a guerra do Irã. E é um assunto espinhoso para o Trump. Então ele falou, os caras vão começar a bater nisso, vão querer perguntar até para mim que eu acho de guerra Irã-Iraque, já vai começar ruim o negócio, vamos deixar isso para depois, tá? Não vamos criar essa animosidade antes. E o Trump com certeza falou, com certeza falou joia, né? Falou, joia, vamos lá fazer E aí conversaram a portas fechadas, depois saíram, conversaram com a imprensa? Não. O Lula foi falar para a imprensa brasileira na embaixada, o Trump deu a conversa dele lá com o pessoal, mas em cima de tudo isso, saiu uma conversa amistosa. Não se saiu, até o Trump, né, brinca que sorriu, né, saiu, sorriu. O que se discutiu, qual foram os temas, né? O principal, com certeza, foi tarifas, né? Segundo o cônsul, vai ter mais um mês aí para discutir tarifa. Não sei se vai. Ele vai com certeza jogar mais tarifa para o Brasil, ele precisa fazer alguma coisa. Né? Sei lá, essa questão do Pix aí também, são panos de fundo aí, são factoides aí que ele faz, o Trump, para tentar tirar o foco também do grande problema dos Estados Unidos, que é as guerras que os Estados Unidos entrou lá. Tá? Que Pix no Brasil? Caramba, não, o Pix. Gente, o Pix é uma coisa do Brasil aqui, meio de pagamento. A China tem o dela também lá, a Rússia também tem, sabe? Sabe, nada a ver. O problema dele é outro. Bom, a gente acabou de falar da guerra, né? E nessa guerra aqui, que hora tem trégua, hora não tem trégua, hora acabou, hora não acaba, parece que tem uma proposta pendente, né? De avaliação, que à medida que avança, eles tiram alguns pontos, discutem, enfim, algumas parece que até flertam com a razoabilidade, né? Algumas coisas para a gente que está de fora, pelo menos parece, né? Mas enquanto isso não se define, mais de 100 navios ficam lá atracados lá no Estreito de Hormuz e está uma bagunça generalizada. Gente sofrendo porque passa privação, não tem higiene. Até onde essa guerra pode ir, se é que está indo? Olha, eu acho que não se sustenta mais. Por quê? Segundo consta, eu falei isso até já numa entrevista que nós fizemos aí com o Hamilton, quando ele falou alguma coisa. O que a gente tem escutado aí das pessoas, né, contatos aí, a imprensa tem colocado bastante, mas o que se demonstra é o seguinte: o Trump, e eu também não imaginava que o Irã ia resistir tanto, tá? Resistindo assim, dando um trabalho danado. Deu um trabalho, furou o domo de ferro de Israel, teve muito prejuízo em Israel, tomou bastante drone, míssil lá que varou a defesa de Israel. Resumo, ele não contava com isso. E por conta disso, por conta desse prolongamento, e aí vai até um outro ponto que eu vou fazer o link dessa conversa com o Lula, o desgaste
das Forças Armadas Americanas, principalmente Marinha, foi grande. Desgaste como? Equipamento. Muita bala disparada, muito míssil. Só que a bala disparada hoje, o míssil, é tudo feito com alta tecnologia. E a alta tecnologia envolve terras raras. E os Estados Unidos não tem grandes jazidas aí de terras raras. O Brasil é o segundo maior do mundo, atrás apenas da China. E a China já andou fechando portas. Tanto que, segundo consta, o que é que o Trump parece que andou demitindo já 2 generais, um almirante que não gostava, ele não gostava do que eles falavam. Só que isso aconteceu. Só que parece que houve uma reunião, parece, né, que houve, não diga assim uma reunião, mas houve um consenso entre os generais, falar assim, olha, estamos ficando sem equipamento, sem mísseis. Tanto que esse grande arsenal americano, que para ser usado assim no Pacífico, no Índico, ele seria usado caso houvesse uma invasão. Sempre foi essa estratégia americana da China contra a China ou em defesa contra a China em defesa de Taiwan. Que a China sempre falou que Taiwan é uma república rebelde, né? E hoje foi falado, eles não têm mais condição de fazer essa defesa. Então falou assim, ó, nós temos que nos rearmar, tá? E ficou ruim, estamos aí numa situação de necessidade de reequipamento e nós estamos sem matéria-prima para esse reequipamento. Aí fazendo o link, essa conversa amistosa, sorriso na cara do Trump, porque ele precisa das terras raras brasileiras. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Eu, assim, né, falando do Trump, eu acho que agora em novembro vai ter eleição nos Estados Unidos também para Congresso, e os próprios republicanos estão falando que vão perder muitas cadeiras por conta dessa situação. Assim, tem muita coisa a mudar. Eu acho, tá, que o Trump errou. Acho não, isso é uma coisa, eu tenho certeza, e 90% das pessoas que conhecem um pouco sabem que ele fez besteira nessa guerra do Irã. Ele não imaginava a resiliência do Irã. Isso custou muito para os Estados Unidos. Tanto que não vou dizer nem desaprovação, 60% acho que ele é louco. Não é nem desaprovação, mas uma coisa é você desaprovar, outra coisa é você pensar que ele é louco. É diferente, né? Mas assim, eu acho que ele entrou numa roubada e colocou os Estados Unidos numa roubada muito grande. O que você acha? Não, faz sentido. É o tipo de coisa que de quem perde o rumo das coisas, né? Ele avançou quanto pôde, flertou, ameaçou, blefou. Sim. Blefou muito, né? Apostou muito, superestimou a si mesmo, né? O próprio poderio, mas não contava. Vamos colocar aqui para quem joga truco. Ele deu um truco e o cara chamou as cartas. Vamos ver. Trucou sem o zap, né? Pessoal, vamos ver. Para usar de linguagem nossa aqui na coisa, né? E fica naquilo. Tá bom, eu dou mais 2 semanas, mas só 2 semanas, hein? Só 2 semanas. Não, 4 anos para você resolver isso aí, não sei o que. Para não dar problema, para não sei o que para fazer. Mas é preocupante porque, de um modo ou de outro, isso acaba impactando outros setores. Economia, por exemplo, petróleo, já se prevê altas, já se prevê desdobramentos. Quem vai pagar a conta não são eles, evidentemente, né? Eles já estão pagando, mas já se fala de impacto na economia do Brasil, já se fala em alta de alimentos, já se fala em insegurança alimentar, já se fala de tanta coisa. Ou seja, esse conflito não interessa a ninguém. Não tem o que se possa dar, como todo conflito, aliás, né? Por falar em conflito, a gente estava aqui antes de gravar, e soubemos pelo nosso assistente aqui, Cauã, como é que é a história, Cauã? O Trump anunciou que a Ucrânia e a Rússia anunciaram cessar-fogo. Meu Deus do céu. O Trump, o presidente americano, disse que espera que esteja no começo da guerra.
e que negociações que estão cada vez mais perto de uma solução. O problema é que ele não combina o jogo com o adversário. Ele anuncia, né? É mais ou menos como o Garrincha na Copa de 58 lá, que o técnico falava, você vai por aqui, dribla esse. Você já avisou ele que tem que ser assim também? Porque 9 e 11 de maio. Entendi. É por causa da data da Rússia, né? É o dia da vitória. Mas então é ele. São eles. Mas você sabe uma coisa? Esses conflitos aí estão servindo para mudar algumas coisas e alguns pensamentos. E algumas ideias, né? Esse jogo geopolítico. Os Estados Unidos... Começando com a guerra da Ucrânia. A Rússia, né? A Rússia invadiu a Ucrânia. Pensou também que ia demorar um mês. Não, em um mês que não era uma guerra, né? O Putin falava que era uma operação especial, né? Não é uma guerra, uma operação especial. E tá aí até hoje. Tá levando bastante bomba a Rússia, a Ucrânia, mas deu uns trocos aí também. A Rússia tá pagando caro por essa guerra, tá? E para a Rússia se manter também nessa guerra, ela está contando com o apoio da Coreia do Norte, estão mandando equipamentos para a Rússia, e a própria China também manda equipamentos para a Rússia. De outro lado, a Ucrânia também recebe muitos equipamentos, americanos, europeus, né? Estados Unidos está aí na guerra do Irã, né? Uma maior potência mundial, maior potência bélica, mas caramba, tá tomando um calor, tá tomando sabe, ela tá complicado manter essa guerra com o Irã, que é um país, né, é uma potência oriental também, mas devidas às proporções aí, né? O que está se colocando hoje é que a guerra você tem potências ainda mundiais nucleares. Tem Estados Unidos com 6 mil bombas atômicas, a Rússia 6 mil bombas atômicas. E aquela história, a China tem 600, se eu não me engano, aí já tem 100, 200, 300 no Reino Unido e tal. Temos a seguinte situação, se for falar de potência nuclear, Estados Unidos e Rússia são dominantes. Mas o dia que um lançar aqui, o outro lançar aqui, lançam todo mundo, acabou, já era. Acabou, já era todo mundo. Aí tem que, para dizer que é uma maior potência, é a questão da arma nuclear. Mas hoje, quando a gente fala em guerra convencional, que é a guerra que não utiliza armas nucleares, é a guerra de exércitos, é a guerra que também é tecnológica, tudo, alguns conceitos mudaram. Vou dar um exemplo. Os Estados Unidos está reclamando muito da OTAN. Né? Não, porque eles têm que fazer mais, investir mais dinheiro, né, na própria defesa, porque contavam com os Estados Unidos para defesa contra a Rússia. Mas numa guerra convencional, a França, que tem um exército razoável também, tem uma tecnologia militar, aérea, precisaria da defesa dos Estados Unidos? A Rússia teria competência para invadir, fazer alguma coisa contra a França numa guerra convencional? O Reino Unido, a Rússia teria competência, condições militares de fazer alguma coisa contra o Reino Unido, que também é um exército profissional, que não é muito mais equipado do que uma Ucrânia? Então essa questão do guarda-chuva americano, como era chamado antigamente, que a Europa tinha o guarda-chuva nuclear americano, hoje parece que não existe mais. Eu diria que é como se os Estados Unidos, né, pelo menos o modelo que está se praticando, perdesse um pouco, não, perdesse muito da credibilidade e do suposto poderio que poderia ter. Os Estados Unidos era o bicho-papão não se meta com os Estados Unidos porque você tem aquilo. A coisa foi caindo no desgaste, ou seja, para não dizer ridículo, né? Porque aquela coisa... eu acho que deve ter gente que deve chamar, afinal, nós vamos atacar ou não vamos? Nós vamos brigar ou não vamos?
Enquanto fica nessa guerra de retórica aí, eu não sei se isso decorre da suposta insanidade, da senilidade do Trump ou não, do presidente, se é do temperamento dele, né? Mas é que a coisa está caindo já meio no marasmo, as pessoas já estão ficando cansadas, Sim. já estão ficando cansadas e já não liga mais. Eu não vou apoiar porque não se resolve. E uma coisa interessante, por conta disso, a Europa está fazendo está começando a repensar, dependemos deles. Porque a gente tinha a gente fala como da OTAN. Quando criou-se a OTAN, tá? Inglaterra, Reino Unido, né? França, Estados Unidos, Canadá, a Alemanha Ocidental, que era dividida em duas, assim, a Alemanha Ocidental e Oriental. Aí, em resposta, veio o Pacto de Varsóvia, tá? Que era a União Soviética, não a Rússia, era a União Soviética, composta aí por Ucrânia também, Letônia, Lituânia, Azerbaijão, aquela coisa toda. Polônia, Hungria. Polônia hoje é da OTAN. A Hungria é da OTAN. A Romênia é da OTAN. Então, o que era o Pacto de Varsóvia, tá? Hoje é só a Rússia. E a Rússia é um país capitalista hoje. Sabe aquela história que se tinha antes, quando Khrushchev falava, olha, a Europa não vê o nascer do sol, que estará sempre à sombra do Exército Vermelho. Hoje não existe mais. Essa sombra é uma peneira toda furada. Não existe mais essa potência. É que o Putin, ele também é meio piradão e ele era da KGB. Então ele sonha em retomar aquele mundo soviético como era antigamente. Só que não vai existir mais. Então esse mundo que era no tempo que tinha aí, a Alemanha era dividida, hoje não é mais, ela é unificada. Então a Europa está repensando algumas coisas. Peraí, eu não preciso mais. E de outro ponto também, bateu um sino no mundo, isso é uma coisa que o Brasil deveria aproveitar. Não podemos ficar dependendo mais tanto de petróleo. Buscar outra matriz energética, né? O pessoal, realmente nós precisamos mudar isso aí, porque sabe, o Brasil é especialista em criar o álcool. Energia renovável, né? Energia renovável. Então é aquela história, do Eólica, limão faça né? limonada. A eólica, do limão faça limonada. Que hoje, por conta dessas criaturas aí que estão aí fazendo as suas lambanças, talvez aí fazendo, como falei, do limão à limonada, eu acho que talvez se crie uma nova ordem, um novo pensamento, em que ninguém é mais onipotente, porque os Estados Unidos não é a maior potência bélica tal, tudo bem, são muito fortes, mas a Europa não precisa tanto. E outra foi fazer uma guerra lá no Irã, né? E tá aí, em um mês nós vamos resolver tudo e não vão, e tá perdendo dinheiro, um prejuízo gigantesco para a economia americana. Os senadores, os deputados republicanos, nós vamos perder a eleição aí por sua causa. Tá assim o negócio lá. Tanto que esse sorriso do Trump, quando chama aí o presidente de um país, não do Brasil, mas de um país que tem grande reserva de materiais críticos aí para produção de armas, que estão precisando agora que eles gastaram tudo, sabe? Então a situação ficou ruim para muita gente. E tá na hora aí, né, de a gente saber trabalhar isso aí. A questão aí reside na habilidade negocial, né? O Trump definitivamente não é um desafio em termos de carisma, né? Ele não sabe ser polido, ser simpático, ele quer impor a vontade, tanto que falaram lá, o Irã falou, né? Falou que ele não quer trégua, ele quer imposição. Sim. Ele não quer acabar com a guerra, ele quer impor a vontade dele, isso não é acordo. Acordo pressupõe concessão das duas partes, né? Se você quer chegar no entendimento, então é necessário haver concessão dos dois lados. É bom para os dois. Agora, que é isso agora? É que é um pouco grosseiro falar, mas faz lembrar a parceria cara-cu. A parceria cara-cu, que um entra com a cara e o outro o pessoal sabe o que é. Exatamente. E essa situação toda remete a uma coisa que colocar, que é o papel dos Estados Unidos, lembra um pouco, né, guardadas as proporções, uma passagem histórica bem antiga, numa famosa guerra em que o general Leônidas lá comandava o exército dele. 300 de Esparta. Exato, que ele comandava, e falaram para o general de outro exército lá, falou para eles:
Nós temos tantos homens que vamos lançar, vamos cobrir vocês. Nossas flechas são tão... Nossas flechas cobrirão o sol. Pois bem, lutaremos à sombra. Exatamente. É mais ou menos, a gente passa por baixo, não tem problema. A gente luta na Quando sombra. você joga um pau, você passa por baixo. E assim a gente coloca. Tá bom? É isso? Gente, por favor, mais uma vez, se inscreva no canal, tá aqui na tajinha, tá certo? Participe, compartilhe. Essa foi mais uma resenha, podcast Bom Senso Brasil. Obrigado e até a próxima.